Muito bem. Dando sequência, então, eu sou a professora Verônica de Geografia. Hoje nós estamos aqui para continuar com a aula de explicação referente à semana 3 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2. Vamos lá, então, na semana 3, nós vamos tratar basicamente sobre o desenvolvimento sustentável no campo. Ok? Desenvolvimento sustentável no campo. Bom, então, como nós já falamos anteriormente sobre o desenvolvimento sustentável na cidade, né, o conceito é basicamente o mesmo. Né? O que é a sustentabilidade? É o ser humano conseguir conciliar, né, as atividades econômicas com o uso consciente, com o uso racional dos recursos naturais. Então, o conceito de sustentabilidade rural é definido como a capacidade de um produtor rural aliar seu trabalho, né, aliar sua produção, a técnicas sustentáveis que promovam a preservação da natureza sem comprometer a produtividade e, logicamente, sem degradar o meio ambiente. Também chamada de desenvolvimento rural sustentável, a sustentabilidade rural envolve práticas de preservação ambiental para as atividades do dia a dia, bem como a adoção de novas tecnologias e aplicação de métodos sustentáveis na rotina do campo. Com tudo isso bem alinhado, o produtor rural consegue utilizar recursos naturais para realizar seu trabalho sem prejudicar o ambiente. Então, como que o produtor rural vai conseguir produzir, né? Vai conseguir gerar sua produção, adotando técnicas sustentáveis, né, que não que vão ir caminhar lado a lado com a preservação do meio ambiente. Então, para que a agricultura sustentável seja uma realidade, é preciso adotar algumas práticas na terra para diminuir o impacto causado ao meio ambiente e desenvolver soluções que possam ajudar nesse processo. Então, quais seriam as propostas nesse sentido? Dentre elas está diminuir o uso de adubos químicos, fertilizantes e pesticidas nos alimentos, criar formas de reuso, né, reutilização da água da chuva para alimentar o sistema de irrigação da fazenda, usar fontes de energia alternativas, limpas, entre outras. Né? Então, nesse sentido, diminuir o uso de produtos químicos, tentar utilizar menos água e desperdiçar menos água no sistema de irrigação, tentar usar a água da chuva, né, para poder alimentar o sistema de irrigação, usar fontes de energia limpa, como por exemplo energia solar, energia do vento, ou energia a partir, por exemplo, de biocombustíveis, né, biodigestor a partir dos excrementos, né, de criação de porcos, por exemplo, ou de outras, né, ou de outros animais, né. Então tudo isso faz parte dessas técnicas sustentáveis. O solo também, né, utilizar técnicas de rotação de solo, técnicas para evitar erosão também no solo, tudo isso. Plantar utilizando o sistema de agroflorestal, né, você conciliar o uso, né, de plantas convencionais, né, de cultivo, de lavouras, juntamente com árvores, né, com árvores frutíferas, por exemplo. Então, tudo isso seria uma forma, né, de utilizar técnicas sustentáveis nesse processo aí das atividades do campo, tanto na pecuária, quanto no extrativismo, quanto na própria agricultura. Né? Então, porque essa questão dos alimentos orgânicos hoje em dia está muito, né, em vigor, né? Os alimentos orgânicos são uma opção, né, para uma grande parcela de pessoas que já optam por ter uma vida mais saudável, né, e procuram, né, justamente por esses alimentos mais saudáveis. Então é um mercado, né, que vem crescendo bastante. Benefícios diretos das práticas sustentáveis na agricultura: melhoria da gestão de água, da qualidade do solo e da vida no campo, aumento do valor agregado do produto e da diversidade nas lavouras e diversificação da biodiversidade local. Né? Então, quando você passa a utilizar o sistema agroflorestal, por exemplo, você vai contribuir para a diversificação da biodiversidade local.
né? Diferentemente da prática constante, né, das monoculturas. As monoculturas, elas prejudicam consideravelmente a biodiversidade local, ok? Então, apesar de ter um custo, né, você utilizar práticas sustentáveis, no primeiro momento vai gerar um custo, né, vai gerar custos maiores, mas que a longo prazo você vai conseguir esse investimento de volta, né, tudo de forma sustentável. Mas assim, tem que entender que isso é um processo a longo prazo e que demanda investimento tanto dos produtores quanto também do poder público, né, do governo e de outros atores envolvidos aí nesse processo. Consideras que a adoção de um projeto político nacional coordenado, fundamentado na disseminação de experiências de desenvolvimento, baseadas no desenvolvimento humano e nas potencialidades locais, que visem retirar da exclusão social a população marginalizada, incorporando aos processos produtivos, é um caminho possível para alcançar o desenvolvimento sustentável. Então, a partir do momento que há também, né, projetos, né, públicos ou mesmo privados que possam fazer esse intercâmbio, né, com as populações locais, com as populações envolvidas, né? Então tudo isso faz parte do desenvolvimento sustentável, porque não é possível você ter um desenvolvimento sustentável se você retira, né, os atores, né, que fazem parte desse processo. Ok? Então finalizamos aqui a semana 3. Espero vocês para a nossa próxima aula, semana 4.